seja bem-vindo a este audiobook. Inscreva-se no canal e, caso tenha gostado da obra, você poderá comprá-la nos links da descrição e comentário fixado. Boa leitura! O Machado de Ouro, por Gaston Leroux. Há muitos anos eu me encontrava em Gersal, uma pequena estância às margens do Lago dos Quatro Cantões, a poucos quilômetros de Lucerna. Decidira passar o outono ali para concluir certo trabalho, na paz daquela aldeia encantadora, que reflete seus velhos telhados pontiagudos em águas românticas, as mesmas por onde deslizou o barco de Guilherme Tell. Naquela baixa temporada, os turistas haviam fugido. Todos os terríveis tartarins, vindos da Alemanha com seus bordões de alpinista, suas polainas e seus chapéus redondos, inevitavelmente adornados por uma pena leve, haviam retornado para suas canecas de cerveja, seus chucrutes e seus grandes concertos, deixando-nos, enfim, o país livre entre o Pilatus, o Maiten e o Rige. À mesa comum, restava no máximo meia dúzia de hóspedes que simpatizavam entre si. Ao cair da noite, narravam as caminhadas do dia ou fazia-se um pouco de música. Uma senhora idosa, sempre envolta em véus negros, que, enquanto o pequeno hotel estava repleto de viajantes rumorosos, jamais dirigira a palavra a ninguém, e que sempre nos parecera a própria personificação da tristeza. Revelou-se uma pianista de primeira grandeza. Sem se fazer de rogada, tocava para nós Chopin e, sobretudo, uma certa canção de Ninar, de Schumann, na qual punham uma emoção tão divina que nos trazia lágrimas aos olhos. Ficamos todos tão gratos pelas horas suaves que ela nos proporcionara que, no momento da partida, às vésperas do inverno, rotizamo-nos para lhe oferecer uma lembrança de nossa temporada em Gersal. Um de nós, que passaria o dia em Lucerna, ficou encarregado de comprar o presente. Ele retornou à noite com um broche de ouro que representava uma pequena machadinha. Ocorre que nem naquela noite nem na seguinte, a velha senhora voltou a ser vista. Os hóspedes que estavam de partida deixaram-me a machadinha de ouro. A bagagem da senhora não havia deixado o hotel, e eu esperava vê-la retornar a qualquer momento, tranquilizado quanto ao seu destino pelo estalajadeiro, que me dizia ser a viajante habituada a esses sumiços e que não havia motivo algum para preocupação. De fato, na véspera da minha partida, enquanto eu dava uma última volta pelo lago e, tendo parado a poucos passos da capela de Guilherme Tell, eis aparecer, na soleira do santuário, a velha senhora. Nunca, como naquele momento, eu fora tão impressionado pela imensa desolação de seu rosto, sulcado por grossas lágrimas, e jamais notara tão bem os vestígios ainda visíveis de sua beleza de outrora. Ela me viu, baixou o véu e desceu em direção à margem. No entanto, não hesitei em ir ao seu encontro e, cumprimentando-a, transmiti-lhe o pesar dos outros viajantes. Por fim, como eu estava com o presente comigo, entreguei-lhe a caixinha onde se encontrava a machadinha de ouro. Ela abriu a caixinha com um sorriso doce e distante, mas, assim que vislumbrou o objeto que estava lá dentro, pôs-se a tremer terrivelmente. Recuou para longe de mim, como se tivesse algo a temer da minha presença, e num gesto desatinado, atirou a machadinha no lago. Eu ainda estava atônito com aquela recepção inexplicável, enquanto ela, soluçando, me pedia perdão. Havia um banco ali, naquela solidão. Sentamo-nos. E, após alguns queixumes contra o destino, dos quais nada compreendi, eis o estranho relato que ela me fez, a sombria história que me confidenciou e que eu jamais haveria de esquecer, pois, em verdade, não conheço destino mais terrível que o daquela senhora idosa de véus negros, que para nós tocava, com tanta emoção, a canção de Ninar de Schumann. O senhor saberá de tudo, disse-me ela, pois deixarei para sempre este país que desejei rever uma última vez. E então compreenderá por que atirei no lago a pequena machadinha de ouro. Nasci em Genebra, senhor, de uma excelente família. Éramos ricos, mas infelizes operações na bolsa arruinaram meu pai, que acabou morrendo em decorrência disso. Aos 18 anos, eu era muito bela, mas não possuía dote. Minha mãe desesperava-se em me casar. Ela queria, contudo, garantir o meu destino,
antes de ir juntar-se ao meu pai. Eu tinha 24 anos quando surgiu um partido que todos julgavam inesperado. Um jovem da região da Brisgóvia, que vinha passar todos os verões na Suíça e com quem havíamos travado conhecimento no cassino de Evian, apaixonou-se por mim e eu o amei. Herbert Gutmann era um rapaz alto, doce, simples e bom. Parecia unir as qualidades do coração às do espírito. Desfrutava de certa abastança, sem ser rico. Seu pai ainda estava nos negócios e lhe pagava uma pequena renda para viajar, enquanto Herbert não assumia o seu lugar. Devíamos ir todos juntos visitar o velho Gutmann em sua propriedade de Tottenham, em plena Floresta Negra, quando a saúde debilitada de minha mãe precipitou singularmente os acontecimentos. Não sentindo mais forças para viajar, minha mãe retornou às pressas a Genebra, onde recebeu das autoridades civis de Tottenham, a seu pedido, as melhores informações a respeito do jovem Herbert e de sua família. O pai começara como um honesto lenhador. Depois, deixara a região e a ela retornara, tendo feito uma pequena fortuna nas matas. Era ao menos tudo o que se sabia dele em Tottenham. Não foi preciso mais do que isso para que minha mãe apressasse todas as formalidades que deveriam culminar em meu casamento 8 dias antes de sua morte. Ela morreu em paz e, como dizia, tranquilizada quanto ao meu destino. Meu marido, com todos os cuidados com que me cercou e sua bondade incansável, ajudou-me a superar a dor de provação tão cruel. Antes de retornarmos para junto de seu pai, viemos passar uma semana nesta região, em Gersau. Depois, para minha grande surpresa, empreendemos uma longa viagem, ainda sem termos visto o pai dele. Minha tristeza teria se dissipado pouco a pouco, se à medida que os dias passavam, eu não tivesse percebido, quase com pavor, que o temperamento de meu marido tornava-se cada vez mais sombrio. Isso me surpreendeu além de qualquer medida, pois Herbert, em Evian, demonstrara-me um caráter agradável e muito expansivo. Estaria eu destinada a descobrir que toda aquela alegria de outrora era fingida e ocultava um profundo pesar? Infelizmente, os suspiros que ele soltava quando se julgava sozinho e a perturbação, por vezes inquietante, de seu sono não me deixavam esperança alguma, e resolvi interrogá-lo. As primeiras palavras que arrisquei sobre o assunto, ele me respondeu com gargalhadas, chamando-me de cabecinha tonta e beijando-me apaixonadamente. Manifestações que só serviram para me convencer, ainda mais, de que eu me encontrava diante do mais doloroso mistério. Eu não podia ocultar de mim mesma que havia, no modo de ser de Herbert, algo que se assemelhava muito ao remorso. E, no entanto, eu teria jurado que ele era incapaz de uma ação, não digo baixa ou vil, mas sequer indelicada. Nesse ínterim, o destino, que se encarniçava contra mim, atingiu-nos na pessoa de meu sogro, de cuja morte soubemos quando estávamos na Escócia. Essa notícia funesta bateu meu marido mais do que eu saberia dizer. Ele permaneceu a noite inteira sem me dirigir a palavra. Não chorava, nem parecia ouvir as doces frases de consolo com as quais eu tentava, por minha vez, reerguer sua coragem. Parecia atordoado. Finalmente, às primeiras horas da aurora, levantou-se da poltrona onde se deixara cair. Mostrou-me um rosto pavorosamente devastado por uma dor sobre-humana e disse-me, em tom dilacerante: "Vamos, Elizabeth, é preciso voltar, é preciso voltar." Essas últimas palavras pareciam ter em sua boca, e pelo tom com que as dizia, um sentido que eu não compreendia. Era algo tão natural o retorno à terra de seu pai num momento como aquele, que eu não conseguia alcançar a razão pela qual ele parecia lutar contra a necessidade de retornar. A partir daquele dia, Herbert mudou radicalmente. Tornou-se terrivelmente taciturno, e eu o surpreendi, mais de uma vez, soluçando perdidamente. A dor causada pela perda de um pai extremoso não poderia explicar todo o horror da nossa situação. Pois não há nada mais terrível neste mundo que o mistério, o profundo mistério que se insinua entre dois seres que se adoram para de súbito, afastá-los um do outro nos momentos de maior ternura, fazendo com que se olhem sem se compreender. Tínhamos chegado a Tottenham a tempo apenas de rezar sobre uma sepultura ainda recente. Aquele pequeno povoado da Floresta Negra,
que se situa a poucos passos do Vale do Inferno, era lúgubre, e quase não havia ali vida social para mim. A morada do velho Goodman, na qual nos instalamos, erguia-se na orla da mata. Era um chalé sombrio e isolado, que não recebia outra visita senão a de um velho relojoeiro da região. Diziam-no rico, fora amigo do velho Goodman, e aparecia de tempos em tempos, na hora do almoço ou do jantar, para fazer-se convidar. Eu não gostava nem um pouco daquele fabricante de cucos, um agiota de pequenos brios que, se era rico, era ainda mais avarento e incapaz da menor delicadeza. Herbert tampouco gostava de Franz Bascler, mas por respeito à memória de seu pai, continuava a recebê-lo. Bascler, que não tinha filhos, prometera vezes sem conta ao pai de Herbert que não teria outro herdeiro senão o filho do amigo. Certo dia, Herbert falou-me sobre isso com a mais profunda repulsa, e tive ali, mais uma vez, a oportunidade de apreciar a nobreza de seu coração. Você iria querer, dizia-me ele, herdar desse velho Sovina, cuja fortuna foi construída sobre a ruína de todos os pobres relojoeiros do Vale do Inferno? Certamente que não, respondi-lhe. Teu pai deixou-nos alguns bens, e o que ganhas honestamente será o suficiente para nos sustentar, mesmo que os céus queiram nos enviar um filho. Mal havia eu pronunciado essa frase, seis meu Herbert tornar-se de uma palidez cadavérica. Tomei-o em meus braços, pois acreditei que ele fosse desmaiar, mas o sangue logo lhe subiu ao rosto, e ele exclamou com força. Sim, sim. Só isto é verdadeiro. Ter a consciência limpa. E ditas estas palavras, saiu disparado como um louco. Às vezes, ele se ausentava por 1 ou 2 dias em razão de seus negócios que consistiam, dizia-me ele, em comprar lotes de árvores em pé para revendê-las a empreiteiros. Ele não trabalhava com as próprias mãos. Deixava aos outros, dizia-me, o cuidado de fabricar com as árvores dormentes de ferrovia, se a madeira fosse de qualidade inferior ou estacas e mastros de navios, se a qualidade fosse superior. Mas para isso, era preciso ter perícia. E ele herdara esse conhecimento de seu pai. Ele nunca me levava consigo em suas viagens. Deixava-me sozinha na casa com uma velha criada que me recebera com hostilidade, e de quem eu me escondia para chorar, pois não era feliz. Herbert, eu tinha certeza, escondia-me alguma coisa, algo em que ele pensava sem cessar, e do qual eu também, que nada sabia, não conseguia afastar o pensamento. E depois, aquela imensa floresta me causava pavor. E a criada me causava pavor. E o velho Bascler me causava pavor. E aquele antigo chalé. Era vasto demais, com escadarias por todos os lados que levavam a corredores onde eu não ousava me aventurar. Havia, particularmente na extremidade de um deles, um pequeno gabinete no qual eu vira meu marido entrar 2 ou 3 vezes, mas onde eu mesma jamais entrara. Eu nunca conseguia passar diante daquela porta sempre fechada, sem estremecer. Era atrás daquela porta que Herbert se retirava, dizia-me ele, para fazer suas contas e passar seus livros a limpo. Mas era também atrás daquela porta que eu o ouvira gemer, a sós com o seu segredo. Uma noite em que meu marido partira para uma de suas rondas e eu me esforçava em vão para dormir, minha atenção foi despertada por um leve ruído sob a minha janela, que eu deixara entreaberta por causa do forte calor. Levantei-me com precaução. O céu estava totalmente negro e nuvens densas ocultavam as estrelas. Mal conseguia eu distinguir as grandes sombras ameaçadoras das primeiras árvores que cercavam nossa morada. Só avistei nitidamente meu marido e a criada no momento em que passavam sob minha janela. Com 1000 cuidados, caminhavam sobre o gramado para que eu não ouvisse o som de seus passos. Carregando, cada um por uma alça, uma espécie de baú longo e bastante estreito que eu jamais vira. Entraram no chalé e não os ouvi nem os 6 mais durante mais de 10 minutos. Minha angústia superava tudo o que se possa imaginar. Por que se escondiam de mim? Como eu não ouvira chegar a pequena charrete que trazia Herbert de volta, naquele momento, pareceu-me ouvir um relincho ao longe. E a criada apareceu, cruzou os gramados, perdeu-se na noite e voltou logo depois com nossa égua, já desatrelada, fazendo-a caminhar sobre a terra fofa.
quanta cautela para não me despertar. Cada vez mais espantada por não ver Herbert entrar em nosso quarto, como ele fazia em cada um de seus retornos noturnos, vesti apressadamente um roupão e comecei a vagar pela sombra dos corredores. Meus passos conduziram-me, naturalmente, em direção ao pequeno gabinete que tanto me assustava. E eu ainda não havia entrado no pequeno corredor que levava a ele, quando ouvi meu marido ordenar à criada, que subia com uma voz abafada e áspera: "Água! Traz-me água! Água quente, ouviu bem? Isto não sai?" Parei e sustive o fôlego. Além do mais, eu já não conseguia respirar. Sufocava. Tinha o pressentimento de que uma horrível desgraça acabara de nos atingir. De repente, fui novamente sacudida pela voz de meu marido, que dizia: "Ah, finalmente! Consegui!" Saiu. A criada e ele voltaram a falar em voz baixa, e eu ouvi o passo de Herbert. Isso me devolveu as forças e corri a trancar-me em meu quarto. Logo ele bateu à porta. Fingi que estava dormindo e que acabara de despertar. Por fim, abri-lhe. Eu tinha uma vela na mão, que caiu quando avistei seu rosto, que estava aterrador. "O que houve?" perguntou-me ele, calmamente. "Estás sonhando de novo? Volte a dormir." Tentei reacender a vela, mas ele se opôs e fui-me atirar em minha cama. Passei uma noite atroz. Ao meu lado, Herbert virava-se de um lado para o outro, soltava suspiros e não dormia. Não me dirigiu uma única palavra. Ao amanhecer, levantou-se, depositou um beijo gélido em minha testa e partiu. Quando desci, a criada entregou-me um bilhete dele, anunciando que se via obrigado a ausentar-se novamente por 2 dias. Às 8 horas da manhã, soube por meio de operários que iam para Neustadt que o velho Bascler fora encontrado assassinado em um pequeno chalé que possuía no Vale do Inferno, onde às vezes passava a noite quando seus negócios de agiotagem o retinham por muito tempo entre os camponeses. Bascler recebera um terrível golpe de machado na cabeça e fora fendida em 2. Um verdadeiro serviço de lenhador. Voltei para casa escorando-me nas paredes. E mais uma vez, foi para o fatal gabinete que me arrastei. Eu não saberia dizer exatamente o que se passava por minha cabeça, mas precisava saber o que havia atrás daquela porta, depois das palavras daquela noite e do rosto que eu vira em Herbert. Nesse momento, a criada avistou-me e gritou-me maldosamente: "Deixe essa porta em paz. A senhora bem sabe que o Sr. Herbert a proibiu de tocar nela. Grande vantagem terá a senhora, ora essa, quando souber o que há aí por trás." Ouvi-a afastar-se com uma risada demoníaca. Caí de cama com febre e permaneci doente por 15 dias. Herbert cuidou de mim com uma dedicação maternal. Eu acreditava ter tido apenas um pesadelo, e bastava-me agora olhar para o seu bom rosto para confirmar a ideia de que não estava em meu estado normal na noite em que julgara ver e ouvir tantas coisas extraordinárias. Além do mais, o assassino do velho Bascler fora preso. Era um lenhador de Bergen, a quem o velho usurário havia sangrado demais, e que se vingara sangrando-o por sua vez. Esse lenhador, um tal Mathis Müller, continuava a proclamar sua inocência, mas embora não se tivesse encontrado sequer uma gota de sangue sobre ele, nem em suas roupas, e seu machado estivesse quase como aço novo, havia, ao que parecia, provas suficientes de sua culpa para que não escapasse do castigo. Nossa situação não se alterou como poderíamos ter acreditado, com a morte do velho Bascler, e foi em vão que Herbert esperou por um testamento que não existia. Para meu grande espanto, meu marido ficou muito afetado por isso, e um dia em que eu o questionava a esse respeito, ele me respondeu, muito irritado: "Pois bem, sim, eu contara muito com aquele testamento, se queres saber, muito." E o seu rosto, ao dizer-me aquilo, tornara-se tão perverso que o outro rosto, o daquela noite misteriosa, reapareceu-se, e desde então não me abandonou mais. Era como uma máscara sempre pronta que eu sobrepunha à face de Herbert, mesmo quando esta se mostrava naturalmente doce e triste. Quando o julgamento de Mathis Müller ocorreu em Friburgo, atirei-me aos jornais. Uma frase proferida pelo advogado perseguiu-me dia e noite.
Enquanto não tiverdes encontrado o machado que desferiu o golpe e as roupas maculadas de sangue do assassino de Bashkler, não podereis condenar Mathis Müller. No entanto, Mathis Müller foi condenado à morte, e devo dizer que essa notícia perturbou estranhamente meu marido. À noite, ele já não sonhava com outra coisa senão com Mathis Müller. Ele me assustava, e meus próprios pensamentos também me apavoravam. Ah, eu precisava saber. Eu queria saber. Por que dissera ele, isto não quer sair? Em que tarefa estaria ele ocupado naquela noite no pequeno misterioso gabinete? Certa noite, levantei-me tateando no escuro e roubei-lhe as chaves. E fugi pelos corredores. Eu fui buscar na cozinha uma lanterna. Cheguei, batendo os dentes, à porta proibida. Abria. E seis imediatamente o baú. O baú oblongo que tanto me intrigara. Estava trancado, mas não tive dificuldade em encontrar a chavinha ali, no molho de chaves. E a tampa foi erguida. Ajoelhei-me para ver melhor. E o que seis arrancou-me um grito de horror. Havia ali roupas maculadas de sangue e o machado, ainda manchado de ferrugem, que desferira o golpe. Como pude eu viver as poucas semanas que ainda precederam a execução do infeliz, ao lado daquele homem, depois do que eu vira? Eu tinha medo de que ele me matasse. Como minha atitude e meus pavores não o alertaram, é que naquele momento, todo o seu pensamento parecia presa de um terror pelo menos tão grande quanto o meu. Mathis Müller não o abandonava. Para fugir dele, sem dúvida, ele agora se trancava no pequeno gabinete, e às vezes eu o ouvia desferir golpes violentos que faziam ressoar o assoalho e as paredes como se lutasse com seu machado contra as sombras e os fantasmas que o assaltavam. Fato estranho, e que a princípio me pareceu inexplicável. 48 horas antes do dia, marcado para a execução de Müller, Herbert recuperou subitamente toda a sua calma. Uma calma de mármore, uma calma de estátua. Na noite da antevéspera, ele me disse: Elizabeth, partirei amanhã ao amanhecer. Tenho um negócio importante para os lados de Friburgo. Talvez eu fique fora por 2 dias. Não te preocupes. Era em Friburgo que ocorreria a execução, e de repente assaltou-me o pensamento de que toda a serenidade de Herbert não provinha senão de uma grande resolução tomada. Ele ia se entregar. Tal pensamento aliviou-me a tal ponto que pela primeira vez em muitas noites adormeci num sono de chumbo. Já era dia claro quando acordei. Meu marido partira. Vesti-me às pressas e, sem nada dizer à criada, corri a Todnau. Lá, tomei uma carruagem que deveria levar-me a Friburgo. Cheguei ao cair do dia. Corri ao Palácio da Justiça e a primeira pessoa que avistei entrando no edifício foi meu marido. Fiquei ali, pregada ao chão, e como não seis Herbert sair, convenci-me de que ele se denunciara e que fora detido imediatamente, ficando à disposição da promotoria. A prisão era, então, anexa ao Palácio da Justiça. Dei voltas ao seu redor como uma desesperada. Durante toda a noite, vaguei pelas ruas, retornando sem cessar àquela casa lúgubre, e os primeiros raios da aurora começavam a despontar quando avistei 2 homens de casaca preta, que subiam a escadaria do palácio. Corri até eles e lhes disse que queria ver o quanto antes o procurador, pois tinha mais grave comunicação a lhe fazer a respeito do assassinato de Bashkler. Um daqueles senhores era justamente o procurador. Pediu-me que o seguisse e conduziu-me ao seu gabinete. Lá, identifiquei-me e disse-lhe que ele deveria ter recebido, no dia anterior, a visita de meu marido. Respondeu-me que, de fato, o vira. E como ele se calou depois disso, atirei-me aos seus pés, suplicando-lhe que tivesse piedade de mim e me dissesse se Herbert confessara seu crime. Ele pareceu surpreso, ajudou-me a levantar e interrogou-me. Aos poucos, fiz-lhe o relato de minha existência, tal como a contei a vós, e por fim revelei-lhe a atroz descoberta que fizera no gabinete do chalé de Todnau. Terminei jurando que jamais teria permitido que executassem um inocente e que, se meu marido não se tivesse denunciado, eu não teria hesitado em informar a justiça. Por fim, pedi-lhe, como uma graça suprema, que me deixasse ver meu marido. A senhora vai vê-lo, minha senhora, disse-me ele. Por favor, queira seguir-me. Conduziu-me,
mais morta do que viva, a prisão. Fez-me atravessar corredores e subir uma escada. Lá, colocou-me diante de uma pequena janela gradeada que dava para um grande salão e deixou-me, pedindo que eu tivesse paciência. Outras pessoas logo vieram colocar-se também junto àquela janelinha e olharam para o grande salão sem dizer palavra. Fiz como eles. Eu estava como que agarrada às grades e tinha a nítida sensação de que ia presenciar algo monstruoso. O salão, aos poucos, enchia-se de numerosos personagens que todos guardavam um mais lúgubre silêncio. A luz do dia, agora, iluminava melhor o espetáculo. No meio do salão, avistava-se distintamente uma pesada peça de madeira que alguém atrás de mim nomeou. Era o cepo. Iam, pois, executar, mulher. Um suor frio começou a escorrer-me pelas têmporas, e não sei como, desde aquele instante, não perdi os sentidos. Uma porta abriu-se e surgiu um cortejo, à frente do qual avançava o condenado, todo trêmulo sob sua camisa de colo aberto e pescoço nu. Tinha as mãos atadas atrás das costas e era amparado por 2 ajudantes. Um religioso sussurrou-lhe algo ao ouvido. O infeliz tomou então a palavra, uma pobre voz trêmula, para confessar seu crime e pedir perdão a Deus e aos homens. O magistrado tomou nota da confissão e leu a sentença. Depois, os 2 ajudantes puseram o sentenciado de joelhos e acomodaram-lhe a cabeça sobre o cepo. Mathis Müller já não dava sinal de vida quando 6 destacar-se da parede, onde até então se mantivera na sombra, o homem de braços nus que carregava um machado ao ombro. O homem tocou a cabeça do condenado, afastou os ajudantes com um gesto, ergueu o machado e, com um golpe terrível, desferiu. No entanto, teve de repetir o golpe antes que a cabeça caísse. Então, ele a apanhou pelos cabelos, com o punho cerrado, e ergueu-se. Como pude eu, até o fim, presenciar tal horror? Meus olhos, no entanto, não conseguiam desviar-se daquela cena de sangue, como se ainda tivessem algo a ver. E, de fato, viram. Viram quando o homem se ergueu e levantou a cabeça, segurando em sua mão trêmula aquele abominável troféu. Soltei um grito lancinante, Herbert, e desmaiei. Senhor, agora o senhor sabe tudo. Eu me casara com o Carrasco. O machado que eu descobrira no pequeno gabinete era o machado do Carrasco. As roupas ensanguentadas, as do Carrasco. Quase enlouqueci na casa de uma parenta idosa, onde, logo no dia seguinte, me refugiara. E não sei como ainda pertenço a este mundo. Quanto ao meu marido, que não conseguia viver sem mim, pois amava-me mais do que a tudo na terra, encontraram-no, 2 meses depois, enforcado em nosso quarto. Recebi dele estas últimas palavras. Perdoa-me, Elizabeth. Escrevia-me ele. Tentei todos os ofícios. Fui escorraçado de toda parte quando souberam o que meu pai fazia. Foi-me necessário, desde cedo, resignar-me a tal sucessão. Compreendes agora por que ser carrasco de pai para filho? Eu nasci um homem honesto. O único crime que cometi em toda a minha vida foi ter te escondido tudo. Mas eu te amava, Elizabeth. Adeus. A dama de preto já ia longe e eu ainda olhava estupidamente para o ponto do lago onde ela havia arremessado a pequena machadinha de ouro.